Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos para mais uma videoaula? Aproveite, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha e logo abaixo o seu comentário. Na videoaula de hoje, vamos estar aprendendo a confeccionar esta foforinha com surpresa. Ela é feita toda em crochê. E aqui dentro, depois que nós abrimos a tampinha, tem a nossa fofurinha aqui dentro. Eu vou estar explicando durante a aula todo o passo a passo para vocês e também mostrando a possibilidade de trabalhar com o mesmo fio, fazendo a mesma receita e deixando a nossa fofurinha com outras características. Vamos conferir agora toda a lista de materiais. Para a confecção da nossa cenoura, que é a casinha do nosso coelho, eu vou estar trabalhando com o Fial Barbante Colorido Extra. Ele é um produto 100% algodão. Eu vou estar trabalhando com a cor 75 laranja. A sugestão de agulha é a 3 milímetros, é a que nós vamos estar utilizando hoje, e ele é um fio de numeração 6. Eu vou então trabalhar com este e também com o barbante colorido extra na cor verde bandeira. Para estar usando este fio, eu trabalho com uma agulha 3 milímetros da Fiel Barbantes. Além dessa parte, você vai precisar de um botão da sua preferência para estar colocando aí na sua cenoura. Parte do coelho. Eu vou estar trabalhando com o fio Zookids da Fiel Barbantes. Ele é um fio 100% poliéster. A tex deste fio é 167. Cada novelo contém 50 gramas. Eu utilizei um fio apenas para trabalhar a coelhinha e a coelhinha maior, 2 fios junto. Para a coelhinha menor, eu usei tons de rosa para fazer os detalhes. Durante a aula, eu vou estar usando os Zookids em tons de azul para substituir o que foi feito com rosa. Vamos precisar também de enchimento, marcador de carreira, olhos de trava de segurança 5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria, fio preto e fio branco para os detalhes dos olhos, e para trabalhar com o fio Zookids eu vou estar utilizando a agulha de crochê 1,75 milímetros. Vamos conferir agora todo o passo a passo. Iniciando com a base da cenoura, eu começo fazendo um anel mágico. Voltando, primeira carreira do meu anel terá 6 pontos baixos. Procure fazer esses pontos frouxinhos, para na hora de reduzir o anel você conseguir trabalhar neles depois. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6. Feitos 6 pontos, eu seguro e puxo o máximo que eu conseguir deste anel mágico. Segunda volta, também teremos 6 pontos. Então, eu venho dentro de cada ponto baixo de base da primeira carreira. O primeiro ponto sempre é o mais difícil. E faço um ponto baixo para cada. Para deixar aqui o meu arremate mais seguro, dentro desses próximos pontos, eu continuo guardando a ponta do meu fio. Assim, eu vou poder arrematar sabendo que ele não vai se soltar. Então, já fiz 3 pontos, 4, 5 e 6. Completei, então, a segunda carreira.
Essa ponta que sobrou, eu já posso arrematar. Terceira carreira, eu farei uma sequência por 3 vezes de um ponto e um aumento. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, coloco apenas um ponto, deixa eu ajustar aqui a minha laçada, e no seguinte, um aumento, que é quando colocamos 2 pontos usando o mesmo ponto de base. E vou repetir por 3 vezes. Então, essa foi a primeira. Segundo. E agora, a terceira repetição. Terceira carreira ficará com um total de 9 pontos baixos. Eu vou arrumar aqui a pontinha do meu fio que ficou pra fora, porque depois não vai dar pra colocar pra dentro. Agora sim. Quarta volta. Vamos trabalhar 9 pontos baixos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2. Nossa quinta carreira será feita com 2 pontos e um aumento, seguindo também por 3 vezes essa repetição, e no final vamos ficar com 12 pontos. 2 pontos e um aumento. 2 pontos, tiro o marcador e coloco o meu aumento no marcador. Vamos ficar, então, quinta carreira com total de 12 pontos. E a sexta carreira, nós vamos repetir 12 pontos. Ponto baixo, sobre ponto baixo. Sétima carreira, vamos trabalhar agora um ponto e um aumento. Vamos repetir até o final da nossa volta. Um ponto e um aumento. No final da sétima volta, ficaremos com um total de 18 pontos baixos. E vamos repetir 18 pontos baixos na volta de número 8 e 9. Volta agora de número 10, nós vamos trabalhar 2 pontos e um aumento. E vamos repetir até o final da carreira. 2 pontos e um aumento. No final, ficaremos com 24 pontos baixos. A volta de número 11 e 12 também terá apenas 24 pontos baixos. Então, depois que você terminar esta volta de número 10, ficando com 24 pontos, as 2 voltas seguintes, trabalhe ponto sobre ponto. Vamos percebendo que a nossa cenoura já vai crescendo e vai ficando cada vez mais compridinha. Lembrando também que se você estiver colocando o marcador no último ponto da carreira, assim como eu, tem que tirar ele para colocar o ponto que falta para dar a quantidade de pontos que você precisa aí na sua carreira. Então, vou fazer agora a volta de número 11 e 12 e já retorno. Retornei, então, com a volta de número 13. Ela será feita com 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, ficando com um total de 30 pontos baixos. A volta de número 14, vamos repetir 30 pontos baixos em cima de cada pontinho, a gente trabalha um pontinho. Eu vou finalizar, então, a minha volta 13, vou fazer a 14 com 30 pontos e já retorno. Volta de número 15, vamos começar colocando um aumento. E agora, 4 pontos separados. Vamos estar repetindo até o final da carreira, ficando com um total de 36 pontos baixos
e depois vamos repetir 36 pontos baixos na volta 16, 17 e 18. Volta 15, que é onde estamos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos. Aqui no final vai dar 36 pontos. E aí repete, 16, 17 e 18, 36 pontos. Volta de número 19, faremos 5 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. E vamos ficar no total de 42 pontos baixos. Essa é a nossa última volta de aumento. E depois, na volta 20, 21, 22, 23 e 24, são 5 carreiras de 42 pontos. Então, nós vamos continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na carreira de número 24, onde eu retorno com vocês na volta de número 25. Carreiras adiantadas. Agora eu tiro o marcador que ficou aqui embaixo. Com a agulha de dentro para fora, eu ajusto esse ponto que ficou fora do lugar. Não sei se dá para ver muito bem, né? Mas trabalhando, vocês vão perceber que quando a gente deixa o marcador, o ponto fica fora do lugar. Depois é só ajustar aí que fica perfeito. Coloquei o marcador aqui na volta de número 24 e vamos trabalhar volta de número 25. É a única volta que vai ter diminuição aqui nessa parte, tá? Então, nós vamos trabalhar 5 pontos. E vamos fazer uma diminuição. Nós vamos pegar um lado do ponto, do lado de fora, e o da frente também. Então, depois de ficar com 2 lados de fora de 2 pontos diferentes na agulha, aqui nós passamos o fio dentro e fazemos um ponto baixo. Isso é uma diminuição. E vamos repetir. 1, 2, 3, 4 e 5 e repete novamente. Segura de um lado, segura do outro e trabalha aqui um ponto baixo. Por toda a volta será feita desta forma: 5 pontos baixos e uma diminuição. No final da carreira ficaremos com um total de 36 pontos baixos. E na volta de número 26, vamos repetir 36 pontos baixos. Carreira de número 26 concluída, e vai ser assim que vai ficar a base da nossa cenoura. A última volta, que é a carreira de número 27, também será 36 pontos, mas dessa vez são 36 pontos baixíssimos. Então, eu não vou apertar para não diminuir essa boquinha que nós deixamos aqui, e vou fazer para cada ponto um ponto baixíssimo. Coloca a agulha, traz o fio, passa por dentro. Coloca a agulha, traz o fio, passa por dentro. Faço assim para cada ponto que eu tenho na base, até chegar no final, para dar este acabamento aqui ao redor aqui da nossa cenoura. Quando chegar aqui no final, vou mostrar para vocês como fazer o arremate perfeito. Fiz então até chegar no final, já cortei o fio, vou tirar da agulha. Venho então neste último, ou no caso, primeiro ponto baixíssimo que fizemos, de trás para dentro, ou de dentro para fora. Eu levo esta ponta de fio por dentro. E agora, neste último ponto que está inteiro, de dentro para fora, passo ao meio dele e levo novamente essa ponta lá para dentro. Assim, eu tenho aqui uma corrente contínua, não dá para saber onde começou ou aonde terminou aqui o meu trabalho, e deixa a boca aqui da cenoura mais firme. Eu venho com a mesma agulha, passo o fio aqui por dentro do ponto,
levo lá pra dentro e aqui faço um arremate. Eu abro o fio ao meio, pego a agulha mais fina, passo dentro de algum ponto e passo metade aqui, a outra ponta e dou um nó. Já posso estar arrematando e reservando esta primeira parte. Vamos agora fazer a tampa da cenoura. Ainda com o fio laranja, faço 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Esta é a nossa primeira volta. Segunda volta, eu faço 6 aumentos de ponto baixo. Vou ficar com um total de 12 pontos na segunda carreira. A cada ponto aqui, então, que eu tenho na base, eu faço um aumento. Olha, 2 aumentos, 3 aumentos, e assim até ficar com 6 aumentos. Terceira volta, eu faço um aumento e um ponto. E repito, um aumento e um ponto por toda a volta, ficando com um total de 18 pontos baixos. Quarta carreira, trabalho 2 pontos e no terceiro ponto um aumento. E vou repetir 2 pontos, no terceiro um aumento, no final da carreira ficarei com um total de 24 pontos baixos. Quinta carreira, trabalho 3 pontos e um aumento. Faço esta repetição até o final da carreira e vou ficar com um total de 30 pontos baixos. Nossa última volta de aumento será a sexta carreira. Vamos começar já com um aumento e trabalhar 4 pontos baixos. E a mesma repetição será feita até o final da carreira. No final, vamos ficar com 36 pontos baixos. Aí, nós vamos fazer volta de número 7, 36 pontos baixos, e a volta de número 8 será feita com 36 pontos baixíssimos, da mesma forma que fizemos a última volta da base da cenoura. Quando for cortar o fio para fazer o arremate, você deixa na parte da tampa um fio maior para fazermos a costura da tampa na base da cenoura, tá certo? Então, eu vou completar o meu e já volto com vocês para mostrar a parte da costura. Certo, cheguei aqui no final, faço novamente aquele acabamento que eu expliquei para vocês. Eu venho no ponto da frente, levo o fio para trás. Aqui, na verdade, não tem a necessidade de fazer esse acabamento, porque nós vamos estar fazendo a parte da costura. Mas por que não, na verdade? Então tá. Aqui eu já finalizei. Fiz então a tampa. O acabamento eu fiz igual ao que fizemos na base da cenoura. Cortei o fio e coloquei na agulha de tapeçaria. Eu vou agora aqui ajustar
Vou posicionar, vocês podem perceber que fica aqui, ó, do mesmo tamanho, bem certo. E vamos alinhar aqui, cerca de 6 pontos é o suficiente. Então, eu coloco a agulha, passo o fio, venho no ponto da frente, estou usando só as laçadas dos pontos baixíssimo. Voltando. Estou usando apenas as laçadas do ponto baixíssimo para o melhor acabamento. Então, aqui eu já passei em 2 pontos, 3 pontos, 4, 5 e 6. Já é o suficiente. Ajusto o fio. E agora eu levo ele lá para dentro. E vou dar também uma leve costurada aqui na parte de dentro, para não ficar frouxo. Então, eu pego aqui o ponto na parte de dentro. Não precisa ser exatamente nos 6 pontos. Você vai prender de uma forma que fique fixo. Que não tenha risco de ficar molengo e a tampinha não ficar bem fechada. Então, chegou aqui no final, é só cortar o fio e fazer aquele nozinho que eu expliquei na base da cenoura. Para colocar o botão, eu venho aqui na parte da frente e contei 1, 2, 3, 4. Na 5ª carreira, eu venho com o meu fio de dentro para fora, coloco a agulha aqui no botão e levo o fio lá para dentro. Como eu estou costurando com o próprio fio, já vai ficar uma costura bem firme. Aqui dentro, eu dou uma virada assim, olha, na peça e já faço um nó. Eu vou aproveitar ainda esse fio que sobrou, aqui na parte de cima, eu coloco a agulha de dentro para fora, passo o fio. Opa, enroscou aqui, mas foi. E da mesma forma aqui, eu desço de novo, porque nós não queremos que a costura fique para o lado de fora. Passo aqui de novo. Vou puxando. Puxei, agora eu deixo aqui a medida para fechar a minha cenourinha. Então, aqui eu já tenho mais ou menos a medida e faço a mesma coisa, olha. De dentro para fora, passo aqui. Eu tô passando entre o ponto, por isso que fica ruim de passar aqui a agulha. E depois, para finalizar, levo o fio de fora para dentro. E vou aproximar aqui, vou dar um nozinho e um nozinho aqui deste lado. Assim fica nó invisível, não fica mostrando na peça e também não fica nó para fora. É importante você deixar essa argolinha de uma forma que ela consiga abraçar o seu botãozinho e não ficar frouxo aqui. Então, eu já sei que aqui eu tenho que ajustar e deixar menorzinho. Vou fazer esse arremate aqui dentro e já vamos fazer a parte aqui do matinho da nossa cenoura. Vamos trabalhar agora a parte verde da nossa cenoura. Eu vou deixar um pedaço de fio aqui na ponta de uns 10 centímetros para ficar fácil na hora de eu arrematar lá na onde eu vou estar aplicando. Eu faço então um nó. Este nó eu deixei frouxo, vou contá-lo como uma corrente e vou subir agora um cordão até ficar com 20 correntinhas. Completei 20 correntes, eu vou voltar aqui na terceira corrente e vou trabalhar 4 pontos baixos dentro dela. 1, 2, 3 e 4. Para todos esse restante de ponto, dentro de cada um eu faço um ponto baixíssimo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e aquele nozinho 17. Daqui aonde eu parei no ponto de número 17, eu subo novamente 20 correntes. Completei as 20 correntes, venho na terceira e faço 4 pontos baixos dentro dela. 2, 3 e 4. Vou descer agora, trabalhando um baixíssimo para cada corrente de base. Aqui na base, no final, no mesmo lugar que eu fiz dessa primeira tirinha, o meu último baixíssimo, eu vou fazer um baixíssimo também aqui. E vou repetir mais 2 tirinhas dessa. Então, eu subo novamente 20 correntes. Na terceira corrente, faço 4 pontos baixos e desço fazendo um baixíssimo para cada corrente de base. E aqui no final, deixa eu distorcer aqui para mostrar. No mesmo lugar que eu fiz o primeiro baixíssimo, eu prendo o meu último baixíssimo e repito até ficar com 4 cordões idênticos. Completei então aqui os 4 iguais, venho aqui no final do meu fio e posso estar arrematando. Para você prender esta parte aqui, olha como fica. Na cenoura, você vai pegar aqui, ou com agulha de tapeçaria, ou agulha de costura, você vai passar essas 2 pontas dentro deste círculo mágico que iniciamos o trabalho, desta forma. Aqui, você vai estar puxando muito bem, ela vai ficar assim aqui do lado de fora. E do lado de dentro, você pode pegar a agulha mais fina, passa dentro de uma laçada, um lado, e dentro da outra laçada, o outro lado. E aqui você vai fazer um arremate. Quanto mais você apertar, melhor fica o acabamento do lado de fora. Pronto, só estar cortando aqui o fio. A base da cenoura está pronta. Vamos reservar e agora vamos trabalhar o nosso coelhinho. Vamos agora estar confeccionando a foforinha que vai do lado de dentro da nossa cenoura. Essas 2 foforinhas que está aparecendo para você foi confeccionada com o fio Zoo Kids da Fiel Barbantes. A diferença entre elas é que eu trabalhei com Zoo Kids um fio, é o que vamos estar fazendo agora, e aqui Zoo Kids fio duplo. A diferença também foi o posicionamento da orelha, esta eu costurei para baixo e esta eu costurei para cima. A menor tem olho 5 milímetros e a maior olho 8 milímetros. Vamos para o passo a passo então da nossa pequena coelhinha. O fio Zoo Kids, ele é um fio delicado e ele é um fio bem fininho e levinho para trabalhar. Então, você tem que trabalhar com ele usando uma tensão de ponto bem suave. Para dar início, vamos começar fazendo corpo e cabeça de uma só vez, porque eu preparei uma receita bem fácil, com poucas costuras. Então, eu fiz aqui, olha, o meu anel mágico bem suave. Dentro dele, eu coloco 6 pontos baixos.
Vou pegar a ponta do início e vou puxar. Segunda carreira, eu faço 6 aumentos. Então, eu venho já direto em cima do primeiro ponto e coloco um aumento de ponto baixo. E para os próximos 5 pontos, eu trabalho um aumento para cada um. Segunda carreira vai ficar no total de 12 pontos baixos. Terceira carreira do meu trabalho, eu começo colocando um ponto e no ponto seguinte um aumento. E repito, um ponto e no ponto seguinte um aumento. Vou trabalhar assim até eu completar 18 pontos baixos. Quarta volta, vamos trabalhar 2 pontos. Opa! Enrosquei aqui, vou voltar. E no terceiro ponto, eu trabalho um aumento. Vou repetir até o final da carreira e ficarei com um total de 24 pontos baixos. Volta agora de número 5. Vamos trabalhar, então, 3 pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir por toda a volta, ficando no total de 30 pontos baixos. Eu tenho então aqui 30 pontos baixos e vou fazer agora volta de número 6, 7, 8 e 9, são 4 voltas com 30 pontos baixos. Faço e já retorno com vocês. Volta agora de número 10, faremos 3 pontos baixos e uma diminuição. Para esse tipo de fio, não precisa fazer a diminuição invisível usando só um lado do ponto. Você pode abraçar o ponto, trazer o fio, vai para o da frente. Abraça o ponto, traz o fio e fecha. Percebe que ele não fica aparecendo, diferente dos fios de algodão. Se você fizer a diminuição desta maneira, vai mostrar bem nítido. Então, por toda a volta, vamos trabalhar 3 pontos e uma diminuição, ficar no total de 24 pontos baixos. E depois, vamos repetir na volta de número 11, 24 pontos baixos. Carreira agora de número 12. Vamos trabalhar 2 pontos e uma diminuição. Por toda a volta, ficando com um total de 18 pontos baixos. Depois, na volta de número 13, faremos também 18 pontos baixos. Eu vou adiantar aqui a minha voltinha e já retorno com vocês. Vamos trabalhar agora a última carreira de diminuição. Essa é a parte do corpo, então nós vamos fazer agora a última volta de diminuição para marcar pescoço e cabeça. Então, a última volta de diminuição ficará com um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição. Até o final da carreira, você ficará com 12 pontos baixos. Você já pode estar colocando aí o enchimento na parte do corpinho. As próximas 7 voltas do nosso trabalho, nós vamos estar repetindo o mesmo passo a passo que fizemos aqui no início. Então, eu vou falar para vocês para não tomar tempo da nossa aula, e aí vocês vão estar confeccionando. Então, aqui eu já coloquei o enchimento, nós temos a parte do corpo, e aqui acabamos de fazer a menor volta do nosso trabalho para marcar o pescoço. Volta de número 15, vamos trabalhar um ponto e uma diminuição por todo o trabalho, ficando com um total de 18 pontos.
volta 16, 2 pontos e um aumento até o final da carreira, ficando com um total de 24 pontos baixos. Volta 17, 3 pontos e um aumento, no final da carreira, 30 pontos. E a volta 18, 4 pontos e um aumento, ficando com um total de 36 pontos, são as mesmas voltas que fizemos aqui embaixo. Então, nós vamos fazer esta repetição. Volta 15, 1 ponto e um aumento, 16, 2 pontos e um aumento, 17, 3 pontos e um aumento e 18, 4 pontos e um aumento. Na carreira 18, ficando com 36 pontos, depois nós vamos repetir. Volta 19, 20 e 21, 36 pontos. Eu vou adiantar essas 7 carreiras, volto com vocês na carreira de número 22 para fazermos a diminuição, posicionamento dos olhos e os bordados. Agora, antes de darmos continuidade para fazer aqui as carreiras de diminuição e fechar a cabecinha, nós vamos trabalhar aqui toda a carinha do nosso coelhinho. Então, chegou a hora de posicionar primeiro os olhos entre a carreira 18 e 19. Então, eu conto desde aqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Entre a 18 e a 19, eu escolho um ponto e coloco aqui o meu olhinho. E vou contar de separação 4 pontos. Pego aqui, então, o meu segundo olho, pulo aqui 4 pontos e coloco o olhinho de número 2. Antes de fazer a parte da trava atrás, nós vamos vir com o fio branco e agulha de tapeçaria. Vou dar um pequeno nozinho aqui atrás e vou bordar aqui um risco na lateral do meu olhinho. Então, eu venho na parte de baixo, o mais perto possível aqui do meu olhinho. E vou colocar aqui a parte de cima, como se fosse uma meia-lua. Quando colocamos a trava, já não podemos chegar tão perto, porque a trava não deixa. Aí, eu ajeito aqui. Venho com o fio lá do outro lado e faço, então, a mesma coisa. Não é necessário apertar. Aqui. Agora sim, eu levo o fio aqui atrás, passo dentro de algum ponto e arremato. Vou cortar esse fio e posicionar as travas de segurança aqui atrás. Agora, eu pego um fiapo aqui do meu Zoo Kids, eu tô usando agora o tomzinho de azul, e entre os olhos, eu vou posicionar aqui, ó, a agulha. E sem apertar, eu vou organizando o fio. E entre 2 pontos, eu coloco aqui, olha, um risquinho. Volto no mesmo lugar e faço mais 2 riscos. Vou ajeitando. 2... E agora, um terceiro risco. Esse terceiro risco, eu paro a agulha lá embaixo, centralizando, assim. E volto aqui por baixo, finalizando o nariz do meu coelhinho. Venho aqui dentro e corto o fio. E a última parte do meu bordado, eu pego o fio preto, acima dos olhos, eu vou fazer uma pequena sobrancelha. Fazendo, então, meio ponto, já apareço lá do outro lado. Eu vou sempre tentar posicionar igual de um lado ao outro. E já tenho aqui o meu bordadinho. E esses fiapos vão ficar todos escondidos aqui junto com o enchimento.
Vamos agora voltar a tecer aqui a nossa cabecinha. As nossas próximas 5 voltas serão de diminuição. Volta de número 22, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. E uma diminuição por toda a volta, e no final da volta de número 22 eu vou ficar com 30 pontos baixos. Depois, nas voltas seguintes, vai sempre reduzindo aqui a quantidade de pontos baixos entre uma diminuição e outra. Então, se nessa volta aqui nós temos 4 pontos, uma diminuição, na seguinte vai ser 3 pontos e uma diminuição, depois 2 pontos e uma diminuição, na outra 1 ponto e uma diminuição, e na última 6 diminuições. É só seguir a sequência, vai dar certinho, e no final você vai ficar com apenas 6 pontos baixos na volta de número 26. Eu vou seguir fazendo, então, essas sequências. Sempre vou tirando aqui o marcador, fazendo o último ponto e coloco aqui o marcador novamente. Eu já estou, então, na volta aqui 23, onde eu preciso fazer 3 pontos e uma diminuição. Eu vou seguir, conforme vai reduzindo, eu vou colocando o enchimento na cabecinha e vou retornar com vocês para mostrar como vamos fazer o anel invisível. Aí, nós vamos já fazer as patinhas do nosso coelhinho e orelha. No final, depois de você ter ficado com 6 pontos, você pode continuar a diminuição com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer mais 2 diminuições. E já vou ter fechado aqui o topo da cabeça. Pego agora, passo o fio, empurro a agulha lá para longe e já posso estar arrematando. Então, aqui nós já temos corpo e cabeça. Vamos fazer agora as outras partes, começando então com os braços. Vamos lá então. O braço não vai ter enchimento dentro. Você vai fazer 2 vezes. Anel mágico. Dentro da primeira carreira, você vai trabalhar 6 pontos baixos. Esses primeiros 6 pontos, você vai trabalhar tanto para os braços, quanto para a orelha e para o pé. Então, toda vez que eu vir fazer as outras partes, eu já vou voltar com esses 6 pontos baixos dentro do meu círculo mágico. Segunda carreira do braço, eu faço um aumento e um ponto e repito por 3 vezes, ficando com um total de 9 pontos baixos. E para continuar o braço, eu faço volta 3, 4, 5 e 6, 4 voltas de 9 pontos baixos e você vai ficar com isso aqui. Aí você vai cortar um pedaço de fio para fazer aqui a parte da costura. Vou adiantar o outro braço, volto para fazermos os pés. Para fazer então os pezinhos, a diminuição vai ficar costurada depois para cima. Primeira carreira feita aos 6 pontos baixos. Segunda carreira, vamos trabalhar 6 aumentos, ficando então com 12 pontos no final. A terceira carreira terá 12 pontos também. Então, depois de você fazer os seus 6 aumentos, você pode repetir 12 pontos baixos. E agora, na quarta e última volta do pé, nós vamos começar fazendo 2 diminuições em seguida. Então, aqui eu tenho 1 e 2. E completo a volta com os pontinhos que sobraram. Então, se eu tinha 12 pontos,
tirei 2 diminuição, fiquei com 10 pontos. Como a diminuição ocupa, eu completo então usando aqui 8 pontos. Depois de eu ter feito meus 8 pontos, eu já posso arrematar o meu fio, deixando um pequeno fio para fazer a costura. Vamos agora então trabalhar nas orelhas. Vamos então fazer as orelhas. Deixa eu colocar aqui do ladinho para não atrapalhar. Primeira volta, anel mágico, 6 pontos baixos. Segunda volta, ponto sobre ponto, ficando com 6 pontos baixos. Terceira volta, 1 ponto e um aumento. Vamos repetir por 3 vezes, ficando com um total de 9 pontos baixos. É um pouquinho chatinho aqui o comecinho, porque é bem pequeno e apertadinho, mas dá certinho. Já tenho aqui então meus 9 pontos. Quarta carreira, teremos então aqui 2 pontos. E um aumento. Também repetidos por 3 vezes, para ficar no total de 12 pontos. Então, eu faço uma repetição com vocês, as outras 2 vocês repetem, tá certo? Olha aqui, então, já fiz, ó, 2 repetição e a terceira repetição de um aumento e 2 pontos. Tem, então, aqui 12 pontos baixos. Quinta carreira, vamos fazer 3 pontos e um aumento 3 vezes. Vamos, então, concluir as 2 repetições que faltam. Nesta volta de número 5, que foi a que acabamos de fazer, ficamos com 15 pontos baixos ao todo. Volta número 6 será feita com 4 pontos baixos e um aumento, repetidos também por 3 vezes. No final dessa sexta volta, vamos ficar com 18 pontos baixos. Aí, nós vamos fazer algumas carreiras de repetição. São carreiras sem ter alteração alguma. Vamos trabalhar, então, a volta de número 7, 8 e 9 com 18 pontos baixos. Eu vou trabalhar aqui minhas voltas de repetição, retorno com vocês para fazer a diminuição. Voltinha agora de número 10, eu vou trabalhar por 3 vezes 4 pontos baixos e uma diminuição. Depois, eu vou ficar no total com 12 pontos baixos. Eu já estou aqui na minha segunda repetição. E agora, a minha terceira repetição. A última voltinha da nossa orelha será feita com uma repetição de 3 vezes de 3 pontos baixos, uma diminuição. E aí, no final da carreira, vamos finalizar a orelha com 9 pontos baixos. Eu já quero passar para vocês como é feito também o rabinho. O rabinho eu vou acabar não mostrando aqui, porque ele é feito anel mágico, 8 pontos baixos, e depois, segunda carreira, 8 pontos, e você já vai poder estar cortando aí o seu fiozinho. Olha, terminei aqui, então, tenho 9 pontos baixos, faço um baixíssimo, já venho aqui, corto o meu fio. Eu vou explicar para vocês agora, olha o meu rabinho. 8 pontos e depois 8 pontos. Vou explicar para vocês agora a questão da costura. Eu já adiantei aqui um bracinho e também um pé. Para a orelha ficar em pé, você vai pegar ela do jeito que tá aqui,
vai usar agora o auxílio da agulha de tapeçaria. Nesta hora, você vai fechar só para a orelha ficar em pé, tá? Então, aqui, essa abertura que nós temos, nós vamos estar fechando. Um ponto para lá, um ponto para cá, fechou. E para ela ficar em pé, você dobra aqui ao meio e dá 2 pontos aqui, já é o suficiente. 1 e 2. Já é o suficiente para ela ficar em pé. Na hora de colocar na cabeça, você conta aqui as carreiras, 1, 2, entre a terceira e a quarta, você segura aqui o meio e começa a fazer a costura. Os braços, o rabinho, a perna, no caso os pezinhos, são costurados tudo igual. Nós vamos colocando sempre um ponto na peça que está sendo aplicada e um ponto na base, no caso aqui, cabeça e corpo. Olha, sem pular. Quanto mais pontinhos você fizer perto, melhor fica aí a sua costura. E só o fato de você ter feito aqueles 2 pontos aqui na orelha, ela já vai ficar em pé. Se você quiser colocar a orelha baixa, como eu fiz da coelhinha maior, olha aqui, eu já vou poder até estar arrematando meu fio. Quero deixar menorzinha, eu dobro ela um pouquinho. Para arrematar, você passa a agulha dentro de algumas vezes assim, ó. O fio, ele vai se enroscar no meio do enchimento e não solta mais. Para fazer a orelha para baixo, você não vai fechar aqui essa boquinha aqui dos 9 pontos. Você vai deixar ela aberta e vai dobrar ao meio. E aqui no lugar de você costurar ela em pé, você costura aqui atrás, um dedinho acima dos olhos. Foi como eu fiz na outra coelhinha. Então, eu vou estar colocando a outra orelhinha do coelho. O bracinho não precisa fechar aqui também. Você vai vir da mesma forma que nós costuramos aqui. Você vai posicionar aqui e vai costurar aqui também na lateral. Mesma coisa, o rabinho e o pezinho. Lembrando que a diminuição fica para cima. Se você quiser deixar ele sentado, você posiciona os pés bem na base. Então, você coloca numa superfície reta e coloca assim, olha, os pés na base e o rabinho na base também. Os pés e o rabinho que vai manter ele de pé. Eu vou costurar, então, tudo isso e já mostro pra vocês. Pronto, tudo costurado. Ele fica sentadinho. E como ele é um menininho, eu vou deixar a orelhinha dele assim, ó, um pouquinho tortinha, porque a gente sabe que menininho é um pouco mais bagunceiro. Tá certo? E pra finalizar, vou deixar aqui como um bônus pra vocês, o lacinho ou gravata. Você vai deixar uma pontinha aqui no início, vai fazer um anelzinho mágico. E aqui nesse anelzinho mágico, você começa trabalhando 2 correntes, volta aqui dentro e trabalha 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes e prende com ponto baixíssimo. Vamos repetir? 2 correntes, 3 pontos altos, 1, 2 e 3. 2 correntes, prende com ponto baixíssimo. Vem aqui, corta o fio. Opa. Aqui eu tiro e vou reduzir esse anelzinho que eu fiz. Vai ficar parecendo uma borboletinha. Venho com o fio que eu terminei e dou 2 voltinhas aqui na frente para dividir o laço. E
do outro lado faço ao contrário, 2 rodadinhas também. Se for menina, você pode prender aqui, pode fazer uma gracinha aqui no rabinho. O meu, como é um garotinho, eu vou colocar uma gravatinha borboleta. Então, eu coloco aqui do ladinho. Venho aqui atrás com esse próprio fiozinho e dou um nozinho. Esse nozinho aqui, ele não vai se soltar. Cortei bem firme, venho e corto bem próximo. E já temos aqui, então, o nosso coelhinho finalizado para poder colocar ele aqui dentro da nossa cenoura. Eu vou colocar com a ponta para baixo para ele ter mais espaço para caber certinho. Prontinho, nossa surpresinha está guardada. Eu espero que você tenha gostado da videoaula de hoje, que você tenha aprendido, deixado o seu like, abaixo o seu comentário e só lembrando, no site da Fiel Barbantes vocês encontram outras aulas que vocês podem fazer download gratuitamente e também tem Fiel Barbante no Instagram e no Facebook. Um beijo e até a próxima videoaula!